Olá, boa noite. Para nós é um prazer estar mais uma vez no seu lar, através do programa Mensagem de Esperança. Esta noite vamos ouvir mais uma porção da Palavra de Deus. Seja abençoado. Como é no céu, de novo. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra. Amém. Ficou bonito. Vamos louvar ao Senhor nesta noite. Amém. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha, venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Porque venha o teu
Vamos a uma história muito conhecida na Bíblia. Eu me fascino muito com as histórias de Jesus e eu quero compartilhar com os irmãos essa história que já falei algumas vezes nela. Vamos entender num outro sentido hoje. Em Lucas 15, do 11 ao 32, a parábola, eu vou chamar de parábola dos dois filhos. Ela é mais conhecida como parábola do filho pródigo, mas esse nome parábola do filho pródigo não foi Jesus que deu esse nome para a parábola, tá? Foram os editores, quando eles fazem aquela separaçãozinha e tal, e aí eles colocaram lá um título, né, parábola do filho pródigo ou do filho perdido, mas na verdade tem a história de dois filhos aí, não é de um só, tá? Por isso eu vou dar esse nome, a parábola dos dois filhos perdidos. Então, nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, nesse texto bíblico muito conhecido, talvez tão conhecido quanto o Davi e Golias de domingo passado, né? Mas eu sei que o Senhor tem algo para falar com a gente nesse texto. Lucas 15, do 11 até o final, que é o 32. Se você quiser abrir sua Bíblia ou ligar sua Bíblia ali, né? Sua Bíblia foi Bíblia eletrônica, ou ainda se você quiser acompanhar aqui na projeção, pode ser. Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a parte da minha herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Colocam um anel em seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Esse lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu, insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido, e foi achado. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto, essa história que Jesus contou, Jesus gostava muito de contar histórias, chamadas de parábolas, que eram metáforas, eram fatos verdadeiros ou fictícios, que ele usava para aplicar, para transmitir uma verdade espiritual. Aqui, Jesus, na verdade, ele faz uma ligação com 4 historinhas seguidas.
3 ele fala ao público que está totalmente com ele, a última ele fala em particular com os seus discípulos. Mas nós vamos nos deter nessa aqui. Para a gente entender melhor, nós precisamos saber quem são as pessoas para quem Jesus está contando essa história. Os grupos que estavam ao redor dele, quando ele conta essa história tão interessante, a história dos 2 filhos. Para isso, no primeiro e segundo versículo do capítulo 15, nós vamos ter uma dica de quem eram essas pessoas. Porque fala assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. O versículo 2, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, inicialmente, nós entendemos, haviam 2 grupos ao redor de Jesus. 2 grupos que estavam próximos dele. Um grupo, o primeiro grupo, era formado pelos chamados publicanos e pecadores. O que eram esses publicanos? Publicanos, eles eram judeus que emprestavam o seu serviço para os romanos, cobrando impostos dos seus próprios conterrâneos. Acontece que o povo não gostava muito dos romanos de Roma, porque Roma dominava sobre eles, e esses seus compatriotas, irmãos, viviam disso, de cobrar os impostos. E muitos desses publicanos, inclusive, cobravam a mais, cobravam uma taxinha extra que eles punham no bolso deles, que eles não repassavam para Roma. Então, você vê que essas coisas não é só agora, não é só no Brasil, naquele tempo já existiam, esse grupo chamado de os publicanos. E os pecadores. Esse grupo não observava as leis morais das Escrituras, não liam as Escrituras, não observavam as Escrituras, não tinham também a pureza cerimonial seguida pelos judeus religiosos. Esse grupo vivia irresponsavelmente. Quando esse grupo está ouvindo Jesus, e Jesus conta essa história, Jesus faz uma relação deste grupo de pessoas, os publicanos e pecadores, exatamente com o filho mais novo. Jesus está fazendo uma ligação do filho mais novo com esse grupo. Viver irresponsavelmente, não ter uma ligação, esquecer um pouco os padrões e tudo mais. O grupo 2 eram os mestres da lei e os fariseus, também chamados mestres da lei, também chamados escribas. Essas pessoas eram profundos observadores das Escrituras, da lei de Moisés, de todas as leis cerimoniais. Eles prendiam-se à moralidade tradicional da sua criação, da sua família. Adoravam com fé e oravam com frequência. E Jesus relaciona na história esse grupo 2 com o filho mais velho, ou com o irmão mais velho aí dentro desta família. Então, veja bem, 2 grupos estão ouvindo Jesus. Um grupo moralista, extremamente correto, viviam dentro de um padrão de criação, de observação religiosa e tudo mais, e um outro grupo desleixado, que vivia por si mesmo, não gostavam de padrões, não gostavam de instituições, essa coisa toda. Jesus então conta uma história em que ele está trabalhando os 2 grupos ao mesmo tempo. Essas eram as pessoas que estavam ao redor de Jesus, quando ele conta essa história dos 2 filhos. Por isso, fazer uma abordagem somente do filho mais novo é não contar toda a história, é não conseguir transmitir toda a verdade que Jesus está transmitindo aqui. E como Jesus, então, se relaciona com esses grupos? Jesus está ali ensinando, falando, e os 2 grupos estão lá, na frente dele, ouvindo, escutando o que ele está falando de alguma forma. É interessante que Lucas, aqui que escreveu esse evangelho, ele usa um verbo grego, que ele é um verbo progressivo, que ele diz assim, essas pessoas que eram os publicanos e os pecadores, eles iam se reunindo, ou se chegando ao redor de Jesus. O que ele quer dizer é o seguinte, que esse grupo estava sempre procurando Jesus, eles estavam sempre interessados naquilo que Jesus tinha para dizer. Por incrível que pareça, os ensinos de Jesus, o estilo de Jesus, as palavras de Jesus, atraía esse tipo de gente. Descolada, que não gostava muito de instituições, que não tinha muito aquelas regras, que não eram conhecedores profundos das Escrituras. Esse grupo eles eram atraídos pelo ensino de Jesus.
Embora eles não gostassem da religiosidade, não gostassem da religião, dos padrões, mas Jesus de alguma forma atraía esse grupo. Implica que a atração dos irmãos mais novos por Jesus era um padrão recorrente no ministério de Jesus. Essa turma, ligada aos irmãos mais novos, estava sempre procurando se aproximar de Jesus. Essas pessoas se reuniam com frequência ao redor de Jesus, a ponto de o outro grupo, o grupo 2, dos doutores da lei, dos fariseus, dizer assim: este homem recebe pecadores e até mesmo come com eles, faz uma refeição com eles. E naquele ambiente, naquele tempo, alguém comer com outra pessoa era um sinal de aceitação. Quando você se sentava à mesa para comer com alguém, você estava dizendo que você tinha um relacionamento com aquelas pessoas, você aceitava aquelas pessoas, e você gostava daquelas pessoas. E aí eles criticavam Jesus. Como é que ele pode fazer isso? Mas Jesus fazia. E como que o grupo 2 se relacionava com Jesus? Normalmente, eles murmuravam das coisas que Jesus fazia. Eles criticavam as atitudes de Jesus. Eles tinham sempre uma atitude de ficar querendo pegar Jesus, fazer pegadinhas, ciladas. Eles faziam perguntas maliciosas, com a intenção de fazer Jesus cair em contradição. Eles sempre se davam mal, mas eles estavam sempre tentando, fizeram isso até pouco tempo antes de Jesus ir para a cruz. Eles estavam tentando sempre fazer isso, e eles não aceitavam o ensino de Jesus, ou os ensinos e os métodos de Jesus. Essa parábola, essa história, ela quer atingir, ela tem a intenção de atingir profundamente o coração do grupo 2, mais do que o grupo 1. Embora Jesus sutilmente fala com a turma do grupo 1, dos pecadores, dos publicanos, do irmão mais novo, mas ele quer principalmente atingir em cheio o grupo 2. Tanto que a história termina com a galera do grupo 1, com o irmão mais novo fazendo festa, e o do grupo 2 irado, bravo, fora de casa, não participando da festa. Ah, tá, e o que isso quer dizer para a gente? Na verdade, meus irmãos, essa história, ela ainda tem muito a ver com a gente hoje. Essa história ainda mostra muito esse sentido de relacionamento das pessoas para com Deus. As pessoas que querem viver pela sua autoafirmação, pela sua liberdade, que não gostam de instituições, que não gostam de nada que seja amarrado ou engessado. Mas pessoas que também buscam formar, ou eles se sentem seguros quando estão dentro de um padrão. São pessoas que precisam de algo, de uma lei sobre eles. São pessoas que eles buscam isso, eles têm tanto medo de Deus, que eles querem um grupo de regras, de leis para eles observarem, para que assim eles possam agradar Deus de alguma forma. Eles têm tanta preocupação de não deixar Deus irado, de não deixar Deus bravo, que eles buscam exatamente isso. Olha, me diga aí quais são as regras para eu agradar a Deus, para que então eu possa, para que Ele não venha vingar sobre mim, para que Ele não venha me ofender, para que Ele não venha me atacar. E é interessante isso, porque nós podemos fazer essa pergunta com relação à igreja. A turma do grupo 1, eles gostavam de Jesus, mas não gostavam do sistema religioso da época. E ainda hoje nós podemos dizer isso. Por que as pessoas ainda hoje gostam de Jesus, falam de Jesus até com certa alegria, mas não gostam da igreja? Esses dias fomos num almoço na casa de um casal aqui da igreja, e tinha um senhor lá que estava cozinhando. E ele fez uma comida muito bacana mesmo, muito gostosa, e eu fui cumprimentá-lo antes de ir embora. Procurei ele lá na cozinha onde ele estava trabalhando, e falei: olha, parabéns, que comida deliciosa, eu gosto sempre de elogiar as pessoas, você faz muito bom, fiquei muito feliz, tal. Aí o homem lá da casa falou assim: olha, você não conhece, esse aqui é o pastor Marcos, lá da Assembleia de Deus, aqui e tal. Ele: ah, que legal.
eu também sou um cristão. Falei, poxa, que bacana. Não, eu sou um cristão, eu gosto demais de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. Agora, eu não gosto muito de igreja. Não gosto da religião, não gosto muito de... Falei, poxa, mas interessante, o senhor é exatamente igual a mim. Também amo Jesus, acho Jesus impressionante. Agora, a religião é um problema, né, cara? A religião divide as pessoas, a religião causa ódio, a religião causa morte. Olha quantos males a religião tem feito. O homem gostou de mim, e aí tal, e não sei o quê. E aí, um dia eu vou lá na sua igreja. Já começou a gostar da igreja. Gente, mas isso são muitas pessoas que pensam assim. Nada contra Jesus. Tudo contra a igreja. E aí nós vamos observar algumas coisas aqui. Esse fenômeno que move a gente nesse sentido é muito natural. Se pegar uma família tradicional, principalmente as famílias que têm empresas, ou famílias mais ricas, que têm muitos bens, acontece muito nas famílias esse negócio do filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais velho é aquele que segue direitinho o pai, fica do lado do papai e da mamãe, e ele sabe assim, olha, eu tenho uma responsabilidade aqui, de gerir os negócios dos meus pais, e tem uma responsabilidade. O filho mais novo tende sempre a ser um pouquinho mais rebelde, um pouquinho mais descolado, né? Ele se posiciona um pouquinho mais contra os padrões, essa coisa toda assim. Na minha casa não é muito assim, não. Meus filhos também não têm herança para eles administrar, não têm propriedades, não têm nada, coitados. Então, mas geralmente isso acontece nas famílias mais tradicionais. Historicamente, deixa eu até fazer uma pausazinha aqui, o pastor está falando disso, mas é só para a gente entender. Historicamente, isso também é observado. Só para você entender o que acontece na mente das pessoas hoje, quando se fala em igreja, e quando se fala em Jesus. Por que há essa diferença? Por que há essa divisão? Isso vem até mesmo num sentido histórico. No início do século XIX, nossa história muito próxima, aqui um tempo muito recente, a industrialização fez surgir uma nova classe média, chamada burguesia. Se você estudou isso lá, quando você estudava lá na escola, alguns aqui faz muito tempo, né, que estudou isso, eu estudei recentemente, estava na escola e tal, mas essa classe social, a burguesia, eles buscavam atingir a legitimidade por meio de uma ética que consistia em trabalho árduo e retidão moral. Para contrariar ou em resposta à hipocrisia notável da burguesia, surgiram as várias comunidades de boêmios. Eram pessoas que exatamente queriam se colocar contra esse ponto de vista. Esse grupo, ele era desapegado às convenções e eles viviam com uma autonomia pessoal. E isso foi sendo construído na sociedade, queridos. Eu estou falando isso porque nós e a igreja, ela está envolvida na cultura, ela está envolvida na sociedade. Isso foi vindo passando direções e veio passando para a gente. Modernamente, hoje, nos nossos dias, em certa medida, existe uma chamada aí, as chamadas guerras culturais. Elas acenam ou mostram esses mesmos impulsos e comportamentos conflitantes na sociedade que a gente vive. Você vai encontrar grupos dentro de universidades, dentro de empresas, principalmente ou mais acentuadamente entre os jovens, que eles se colocam, eles se posicionam, e eles não gostam do rigor da tradição, das instituições, daquela coisa formada, da hierarquia de poderes, e eles querem uma certa autonomia, uma certa liberdade, e eles vão para cima, eles brigam, fazem faixa, fazem declaração, fazem passeata, eles marcham, vão para as ruas, eles não têm medo, eles enfrentam a polícia, enfrentam os poderes, mas eles querem declarar o que eles pensam, e querem ser aceitos naquilo que eles pensam. E esse grupo olha para a igreja, e para tudo aquilo que quer fazer, ou quer desenvolver uma alienação moral, e dizer como que as pessoas têm que viver, você tem que viver assim, 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 eles olham com desconfiança. Por que essa pessoa quer dizer, quer me fazer viver assim? Por que essa instituição quer me moldar? Por que essa instituição quer criar um padrão para mim? Não, eu sei o que eu faço. Eu sei desenvolver minha vida.
E eles buscam essa autonomia. Em contrapartida, e talvez até para combater isso que tem acontecido muito, há muito crescentemente um número de movimentos religiosos conservadores ortodoxos que se organizaram com a intenção de, daquela chamada, resgatar a cultura, santificar a cultura, mudar as pessoas. E essas organizações religiosas têm criado e imposto mandamentos e leis e padrões, querendo interferir até mesmo na vida pessoal de cada pessoa. Dizem como você tem que namorar, como você tem que casar, como você tem que viver, como você tem que trabalhar, o que você pode trabalhar, o que você não pode trabalhar, como que tem que ser seus negócios, como você administra seu dinheiro, e eles querem interferir totalmente na vida das pessoas. E aí surge um conflito, surge uma guerra. E sabe o que tem acontecido? É que na maioria das vezes, as igrejas estão atraindo mais os filhos, os irmãos mais velhos, do que os irmãos mais novos. Ao contrário de como era o ministério de Jesus, que atraía mais os irmãos mais novos, esses movimentos atraem mais os irmãos mais velhos. E eu faço aqui uma reflexão e dou uma olhada para a gente, como igreja, a quem nós temos atraído? Por incrível que pareça, tendemos a atrair mais pessoas conservadoras, convencionais e moralistas. Os liberais, libertinos, marginais, humilhados, evitam as igrejas. Eles não querem muito esse negócio de igreja. Se nossas igrejas não causam apelo algum aos irmãos mais novos, provavelmente devem estar mais repletas de irmãos mais velhos do que nós gostaríamos. E talvez você está meio assustado com essa palavra. Pensando assim, o que será que ele está querendo dizer? Que nós somos tudo aqui irmão mais velho? No final, nós vamos chegar a essa conclusão, de que qual grupo que nós estamos, em qual grupo que nós nos colocamos. 2 filhos. Jesus começa a estar dizendo, um homem, ele tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, na verdade, embora pareçam diferentes, embora pareçam conflitantes, embora pareça expressar situações diferentes, eles são os 2 lados de uma mesma moeda. Esses 2 filhos, no âmago da questão, no cerne, no fundo de tudo isso aqui, eles são a mesma coisa. Eles defendem a mesma coisa. Só que cada um de uma forma. E é isso que nós vamos entender. Esses 2 grupos, representado pelo irmão mais novo e pelo irmão mais velho, eles estão buscando encontrar felicidade e realização. E a historinha que Jesus contou está querendo dizer isso. Como cada um busca para a sua vida felicidade e realização. Se a gente fizesse uma pesquisa aqui hoje, buscando os objetivos de cada um de nós, todos nós na nossa vida, nós queremos ter uma vida de realizações, mas também que seja uma vida feliz. Sim ou não? Todos nós queremos isso. Queremos ter realizações na nossa vida, conquistar coisas nas nossas vidas, ter algo na nossa vida. Mas queremos isso e ao mesmo tempo ser feliz. Ninguém tem um objetivo, eu quero conquistar a mesma coisa, mesmo que eu seja uma pessoa frustrada, triste, oprimida, acabada, destruída, mas eu quero conquistar. Eu acho que não. Se você é normal, como eu acredito que você seja, eu sei que você quer alcançar objetivos, mas você quer alcançar objetivos que te façam feliz. Sim ou não? Sim. Ok, glória a Deus. Embora não foram todos que disseram sim, mas pelo menos alguns disseram sim. Então, esses 2 estilos ou forma, eles estão expressando uma busca, uma compreensão de uma coisa. Como lidar com os males desse mundo e separar o que é certo do que é errado. Porque a realização vai acontecer em cima disso. Como eu vejo certo ou errado? Como eu observo isso? E
E lá no nosso coração a gente sabe assim, se eu fizer o que é certo, eu vou ser bem-sucedido. Se eu fizer as coisas erradas, não vai dar certo na minha vida. Você já deve ter aconselhado. Se você é pai ou mãe, você já deu o conselho para o seu filho. Meu filho, faça as coisas certas. Deve ter falado isso, sim ou não? Você deve ter aconselhado um amigo, olha, para de fazer coisa errada. Faça as coisas certas. A questão é, a interrogação é a seguinte, o que é o certo e o que é errado? Aí, um grupo que busca o autoconhecimento, representado pelo irmão mais novo, ele fala assim, certo é aquilo que me dá liberdade. O certo é aquilo que me traz realização. É aquilo que eu entendo por correto. É aquilo que eu compreendo, aquilo que racionalmente eu concebo na minha mente. Os conservadores vão dizer assim, não senhor, existe um padrão para você seguir. Existem regras pré-definidas para você. E se você sair fora dessas regras, tudo que você fizer fora dessa regra é errado. E se você fizer o que está dentro dessas regras, está certo. E aí Jesus, olha Jesus trabalhando isso, irmãos. Fala, pastor, você tem certeza que Jesus queria dizer tudo isso? Eu acredito que sim, pelo menos. A história vai apontar isso. Ei, o pai nessa história representa Deus. Representa Deus. E a gente pode perguntar assim, e Jesus? Jesus gosta mais de quem? Do irmão mais novo ou do irmão mais velho? Se você é o estilo irmão mais novo aqui, você fala, Jesus gostava do irmão mais novo. Ah, Jesus também era desligado. Tal. Jesus era 10. Se você tem um estilo mais parecido com o irmão mais velho, você não. Jesus falou algumas coisas assim. Olha o sermão do monte. Jesus é padrão irmão mais velho. Na verdade, Jesus não estava nem de um lado nem do outro, porque afinal de contas os dois não estavam do lado dele. Jesus tinha uma lição para falar. E a lição principal aqui não é a ação dos meninos, mas é a lição do pai. É o comportamento do pai. Ei, vamos lá, vamos entender isso aqui. Todo o caminho de busca de felicidade e de realização, que se aliena de Deus, ou que se afasta de Deus, vai trazer uma felicidade e uma realização vazia, falsa. Essa é a primeira coisa que Jesus quer dizer. Por quê? Aí, vamos ver o irmão mais novo. O irmão mais novo estava lá na casa dele, estava tudo bem, um dia ele chega para o pai e fala, pai, eu quero a minha parte da herança. Naquele tempo era o seguinte, se o pai tinha 2 filhos, o filho mais velho ele tinha o direito do dobro da herança. 2/3 da herança, então, seria do filho mais velho, e 1/3 do filho mais novo. Assim que era a lei naquele tempo. Tá? Então, o irmão mais velho dava 2 vezes. Era chamada porção dobrada, que a gente vai encontrar algumas vezes na Bíblia, a palavra porção dobrada, a gente não entende isso, pensa que é um movimento extraordinário. Não, era a porção de filho mais velho. Era sempre a porção dobrada. Ele tinha 2/3. No caso da historinha, que como era 2 filhos, o filho mais velho tinha 2/3, o outro 1/3. Ele queria 1/3 dele. Reparte aí, pai, me dá essa parte. Naturalmente, era uma herança, era algo que ele ia herdar, que realmente seria dele. Quando ele pede isso antecipado, ele está como que desejando que o pai morresse. Ele está pedindo algo que ele só ia herdar com a morte do pai. Mas mesmo assim, o pai faz a repartição. Os ouvintes de Jesus, quando Jesus conta isso, eles se torcem todos, porque não era comum. O comum aqui, naquela sociedade patriarcal, em que o pai tinha um poder de vida e morte sobre os filhos, era que esse pai desse uma surra no moleque, deserdasse ele e mandasse ele embora de casa. Mas esse pai, porque ele representa Deus, amorosamente, ele atende o pedido do filho. E até aí, queridos, poderia acontecer um fenômeno chamado usufruto, em que, até na nossa lei existe isso, né? As pessoas já são de idades, eles às vezes preocupados com o momento da sua partida, faz a partilha de bens, distribui já a herança entre os filhos, e eles ficam como usufrutuário. Então ele fica usufruindo daquela propriedade, daquele bem, até a sua morte. Quando ele morrer, então, não precisa fazer partilha, aquele negócio, todos os bens já estão divididos. Tá? O pai faz exatamente isso, mas o filho mais novo pega a parte dele
e dispõe da parte dele. Ele toma a parte dele e vai embora. Isso é, ele pega um bem da família, e naquele tempo a terra é como se fosse a própria vida da pessoa, ele pega essa porção da herança da família e vende para outro. E ele vai embora até mesmo da sua aldeia. Ele despreza a sua família, ele despreza a herança do seu pai, ele despreza a sua comunidade, e ele quer viver aonde? Numa terra distante, num lugar bem longe, porque o sentido de felicidade, de realização dele, era qualquer coisa longe do seu pai, longe da tradição, longe das convenções, longe de leis, longe de alguém que o observasse, longe de alguém que estivesse norteando de alguma forma a vida dele. Ele queria ter uma liberdade, um lugar onde ninguém o conhecia, onde ele pudesse viver da maneira que ele quisesse. E ele faz isso. Ele parte, vai para um lugar distante, e o texto bíblico fala que ele gasta o dinheiro irresponsavelmente, desperdiça tudo o que tem, e aí tudo bem, mas vem uma dificuldade naquela terra, começa a haver um problema de fome naquele lugar, e ele agora arruma um emprego, vai cuidar lá dos porcos, e ele precisava comer, mas ninguém lhe dava nada. Então, naquele lugar, ele lembra da sua casa. Ele lembra que os trabalhadores da casa do seu pai tinham muito pão, tinha muita comida, ele via os porcos comendo, mas ele não tinha alimento. Ele toma então uma decisão de voltar para a casa do seu pai. Ele ensaia um discurso muito bonito, ele pensa, antes eu vou chegar lá, eu vou dizer assim, pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faze-me como um dos teus empregados. E ele, tá bom, eu vou lá. E ele vinha treinando no caminho. Pai, eu fiquei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faze-me como um dos seus empregados. E ele veio treinando, e ele veio caminhando. Esse é o objetivo. O filho mais velho, perdido. Esse filho mais velho, ele não vai embora. Mas da mesma forma, ele procura a realização e o sentido de alegria dele era qualquer coisa longe do seu pai. O filho mais velho, ele tem uma decepção camuflada. Ele tem uma tristeza dentro dele. E ele expressa isso com algumas palavras. Quando ele volta para casa, do campo, do seu dia de trabalho, o irmão mais novo já tinha voltado, depois eu vou falar lá do pai, e está tendo uma festa. Tendo música, tendo dança, aquela coisa toda, né? Uma festa, tal, o pessoal tocando, tinha uma banda que foi lá, tinha guitarra, bateria, tal, o grupo de dança da DVR estava lá, e estava o pessoal dançando, a Jace, e a galera toda, e estava uma festa bonita lá, tal. Aí ele chegou, o que está acontecendo? Como filho, ele não tinha que ficar no portão, ele podia chegar e entrar, a casa era dele. Ele era filho, era da casa. Imagina você que é filho lá do seu pai, da casa do seu pai, você chega lá e para no portão e manda chamar um funcionário, ou um empregado, ou alguém, ou um vizinho, e fala, o que está acontecendo aí na casa do meu pai? O vizinho fala, ué, não sei, entra lá, mas é filho, ué, moleque. Você não mora aí não? Você não tem a chave? Mas ele chama o empregado e pergunta o que está acontecendo. Olha o comportamento desse rapaz. Aí o servo fala assim, então, o teu irmão voltou. E o seu pai ficou muito feliz, meu. Seu pai está malucão, assim, de alegria. E ele fez uma festa aí. Sabe aquele bezerrinho, aquele bonitão, que estava gordinho? Sabe? Matou o bezerro. Matou. Assou. Está uma coisa linda o negócio, uma mesona lá, festa. Galera dançando, contratou uma banda. Tá bacana o negócio. Aí a menina ficou bravo e não quis entrar na casa. O pai saiu lá e ele vai ter um diálogo com o pai. E a conversa ele com o pai, ele começa assim, olha, ele não chama o pai dele de pai. Talvez hoje, né, no jeito que os jovens conversam com os pais hoje, a gente não percebe muito isso, mas naquele tempo, querido, um filho dirigir para o pai desse jeito, sem chamá-lo de pai, ou de aba, que era a expressão do aramaico, aba, pai, ou meu pai, mas ele se apresenta ao pai, olha aqui, é uma coisa que vai dizer, cara, é o seguinte, meu, eu te sirvo há tanto tempo, olha, ele não chama o pai de pai, ele está insultando o pai,
publicamente, os servos estão vendo, as pessoas estão vendo. Olha quanto esse menino estava longe do seu pai, ele não respeita o seu pai. Ele não considera o seu irmão que voltou mais como seu irmão. Ele fala assim, esse teu filho aí, ó, ele não fala o meu irmão, ele fala, esse teu filho. Ele tem também um espírito julgador, que vai além do que ele conhece. Ele fala, esse teu filho gastou todo o dinheiro com as prostitutas. Agora, quando você lê a historinha lá no começo, fala que o menino gastou irresponsavelmente. Não fala que ele gastou com prostitutas, mas ele já julgou. Deve ter gastado com prostituta. Porque talvez a vontade dele era fazer aquilo. E quando alguém julga uma pessoa em cima daquilo que ele não conhece, é porque se fosse ele no lugar da pessoa, faria aquilo. Ele está dizendo assim, porque se fosse eu que estivesse para uma terra distante, que meu pai não estava vendo, era exatamente isso que eu ia fazer. Pode ver, gente, todo mundo que faz julgamentos fora de fatos, ele está expressando o que está no coração dele. Ele julga as pessoas em cima daquilo que ele mesmo acha, que no lugar daquela pessoa, ele faria aquilo lá. E o irmão mais velho está fazendo isso. Esse teu filho aí, ó, ele gastou dinheiro com as meretrizes. Jesus, lá no comecinho da historinha, ele não tinha dito isso. O irmão está julgando além do que ele sabe. Ele considera trabalhar para o pai um serviço escravo. Ele fala assim, eu tenho trabalhado com você, para você, pai, há tanto tempo como um escravo. Olha, queridos, eu sou um filho que considera o relacionamento dele com o seu pai um trabalho escravo. Escravo era aquele que não tinha direito. Escravo era aquele que trabalhava por dívida. Escravo era aquele que trabalhava por obrigação. Esse cara considera que o relacionamento dele com o pai era um relacionamento escravo. Olha que terrível que é essa questão do padrão da religiosidade morta. Ele está se expressando desse jeito. Ele tinha qualquer coisa sobre alegria, menos alegrar com seu pai. Ele diz, pai, eu tenho trabalhado tantos anos para você, tenho te servido como um escravo. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Ele não fala alegrar com o Senhor. Nós nunca nos alegramos juntos. Ele não fala isso com o pai. O Senhor nunca fez festa comigo. Ele disse, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu fazer festa com os meus amigos. Ele queria fazer festa com os amigos, mas não queria fazer festa com o irmão. Era assim que ele considerava a família dele. Esse filho mais velho estava tão perdido, ou mais perdido, do que o filho mais novo. E Jesus está tratando com essas pessoas. Qual é o papel do pai? Qual é a atitude do pai? E aí o pai representa Deus. E nós chegamos ao ponto culminante dessa mensagem, falando do pai. Primeiramente, o comportamento do pai com o filho mais novo. O filho mais novo vem ensaiando o discurso, que vocês até decoraram. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ter chamado seu filho, mas faz-me como um dos teus empregados. E quando o pai vê ele chegando lá nas portas da cidade, entrando na cidade, o pai o vê de longe, e aquele pai então sai correndo ao encontro do filho. Isso não era uma coisa natural. Um príncipe não corria, um nobre não saía correndo. As mulheres corriam, as crianças corriam, os servos corriam. O pai de família não. O príncipe não. Porque eles usavam vestido. Para correr ele tinha que levantar o vestido. E o nobre não fazia isso. Mas ele vai correndo ao encontro do filho. E quando ele encontra o filho, ele lança-se ao pescoço do filho. E começa a abraçar. E o sentido aqui é que ele fica beijando e abraçando o seu filho. E o menino tentando fazer o discurso dele. Quando eles estão caminhando, e quando ele está caminhando com o seu filho, está mostrando para toda a aldeia, eu estou recebendo meu filho. Eu estou me reconciliando com meu filho. Vocês também têm que reconciliar com ele. Ele está quebrando tudo aquilo de errado que o filho fez.
Ele, pai, está fazendo. Não é o filho, é o pai que está fazendo. Lembra? Esse pai representa Deus. E no caminho o filho consegue começar o discurso. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas quando ele vai falar, me faça como teu empregado, o pai já interrompe a conversa dele. E chama os servos. Depressa, gente! E o filho, puxa vida, falta um pedaço da frase para falar para o meu pai. Ele fala, depressa, traga aqui o melhor vestido, a melhor roupa. A melhor roupa que tinha na casa era a roupa do pai. Era a roupa de gala. Ele está dizendo assim, traga a minha melhor roupa para eu pôr nele. Aí o filho, mas eu preciso falar o outro pedaço. Porque na cabeça daquele menino, gente, ele queria fazer ele queria recompensar seu pai. Trabalhar como empregado, tinha 2 tipos de empregado, 2 tipos de servos na casa. Tinha o servo que morava na casa. Ele morava na casa, trabalhava ali, ele comia na casa, vivia junto com as pessoas da casa, se relacionava com as pessoas da casa. E tinha o servo, o empregado contratado. Ele vinha, trabalhava e ia embora. Geralmente não era nem da mesma aldeia. Ele vinha ali, trabalhava e ia embora todo dia. O pedido dele é exatamente isso. Pai, eu quero ser um desse empregado, que vem, trabalha e vai embora. E aí eu vou ser assalariado, e eu vou te pagando, e eu vou devolver tudo que eu gastei, tudo bem que eu desperdicei. Ele estava querendo recompensar, ele estava querendo pagar, ele estava querendo comprar. Ele estava querendo se auto-redimir. Mas o pai da história aqui é Deus. E Jesus sabe que nós não podemos pagar os nossos pecados. Que nós não podemos recompensar o nosso pecado. Nós não podemos fazer algo pelos nossos pecados. Nós temos que aceitar a graça. Por isso o pai não permite que o seu filho fale, me faça como dos seus empregados. E ele rapidamente manda trazer isso. Traga o meu vestido. Traga o anel. O anel era o símbolo da autoridade. Traga também sapatos para ele colocar no pé, porque isso diferenciava o filho do escravo. O escravo ficava descalço, mas o filho usava calçado. Ele vai ser meu filho. Quando ele falou, traz o calçado, ele falou assim, então peraí, está me recebendo como filho e não como empregado. E ele falou, então é o seguinte, vamos matar aquele bezerro gordo e vamos fazer a festa aqui agora. Aí o menino aceitou a graça, irmão. Ele falou, estou no lucro. E ele foi para a festa, pôs vestido novo, pôs anel no dedo, pôs sapato no pé, e foi para a festa, foi para a dança, foi festejar, foi celebrar, e o pai dizendo para todo mundo, e agora ele convida toda a aldeia, ele quer não só acertar o relacionamento dele, mas também com toda a sociedade, chamando as pessoas, vem para cá para a minha festa, gente, vem muita gente para cá, o meu filho que estava longe, ele voltou, o meu filho que estava morto, está vivo agora, olha, vamos alegrar comigo, vamos fazer festa comigo, e as pessoas vêm e estão fazendo festa. Qual é o relacionamento do pai com o filho mais velho? Primeiro, ele sai para falar com o seu filho, não é normal ele fazer isso. Ele vai lá e ele começa a conversar com o seu filho. Embora o filho trate mal e diga assim, olha, ele fala, meu filho. Embora ele fale assim, esse teu filho, ele fala assim, olha, esse teu irmão tinha se perdido. Depois ele diz assim, quando eu vejo assim, ó, o senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus amigos, ele fala, filho, todas as minhas coisas são tuas. Não há sentido você trabalhar para mim como escravo, porque tudo que é meu é teu. Aliás, ele já tinha feito a partilha de bens. O filho já era dono de tudo. Ele já tinha obtido 2/3 de tudo que o pai tinha. E a história termina, queridos, e ela não nos informa se o filho mais velho entrou ou não entrou. E Jesus para a história aí, porque o final dessa história, ele está dizendo para aquelas pessoas que estavam ouvindo, e aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar para o banquete, ou vocês vão ficar de fora? O filho mais novo já está lá dentro. No capítulo seguinte, ele vai falar assim para eles, olha, os ladrões, as prostitutas vão entrar no reino dos céus primeiro do que vocês. Eles entraram para a festa e vocês não estão entrando para a festa, não estão aceitando a festa, não estão recebendo a festa. O que caracteriza o espírito do filho mais velho? 2 palavras, ou 3 palavras. Primeiro, ira diante da graça. Se você fica bravo quando vê Deus restaurando a vida de alguém que você achava que tinha que ser punido, a sua atitude é de filho mais velho.
Você pode dizer assim, que é isso, pastor? Misericórdia, quem que faz isso? Normalmente todos nós. Quando você é alguém que vê que fez um mal muito grande, alguém que foi muito avisado, alguém que foi constantemente aconselhado, mas mesmo assim ele errou, ele fez a coisa errada. Aí você fica constantemente dizendo assim, eu quero ver a hora que Deus pegar ele, eu quero ver a hora que Deus pegar ela, eu não quero nem estar perto. Na verdade você está numa torcida, pega Jesus, arrebenta, destrói, manto, vai ser tremendo. De repente você vê essa pessoa restaurada, limpa, premiada. Aí você fala assim, peraí, está errado esse negócio. Que Deus é esse? Não é assim que se faz Deus. O Senhor não ensinou uma lição para essa pessoa? Filho, ele comeu, ele queria comer alimento de porco e não pôde. Será que ele já não aprendeu uma lição? Será que se eu tratá-lo como cidadãos daquela cidade, que não dava a comida dos porcos para eles, eu estou sendo Deus? Eu estou sendo pai? Ou como pai eu vou recebê-lo com amor, e com carinho, e com cuidado? Eu dei esses exemplos esse dia aqui na aula. Imagina que você está aqui na frente da igreja e passa dois caras de moto, aqueles caras bem bagunceirão mesmo, vê que o cara já está meio assim, e aí ele chega e fala uns palavrão para os crentes, ofende a gente, e ele vai e sai acelerando a moto, empinando a moto, ali na frente ele entra atrás de um ônibus, pá, se arrebenta. Quanto aleluia, quanto glória a Deus. Mexe com o povo de Deus, é a menina dos olhos do Senhor, tomou. Mas o cara passa, empina a moto, xinga, fala palavrão e vai embora. No outro dia ele passa com uma moto mais bonita ainda, aquela grandona, bitelona, assim. Você fala assim, Jesus, mas esse negócio está errado. E quando passa 3 meses, esse cara entra aqui na igreja, e você olha e fala assim, é o motoqueiro que xingou. E ele está com alargador na orelha, ele está cheio de tatuagem, está muito doidão, assim, e tal. E aí ele chega e fala, meu, Jesus é maluco, velho. Você viu quanto com ele, cara? Coisa doida assim. Aí ele fala assim, não, Senhor, esse negócio está certo. E olha, ele trouxe minha mina de volta, a gente casou, a gente acertou, meu filho está comigo agora, ele me libertou, tal, eu estou noutra agora, não uso mais droga, cara, meu barato agora é outro. Eu falo, não, errado esse cara. Aí nosso espírito conservador falou, bom, já que é assim, então é o seguinte, cara, agora você vai ver como você vai sofrer por Jesus. Primeira coisa, vai tirando esses badulaques que você tem na orelha, vai tirando esses trem tudo aí, vai cortando esse cabelo, para de falar desse jeito, vai orar, vai ler a Bíblia, olha, vai seguir direitinho, e não sei o quê. Agora vê se você faz as coisas certas, tá bom? Porque nós achamos que segurança é o espírito moralista, é essas regrinhas, são essas coisas. Ô pastor, você está liberando a gente? Não estou liberando ninguém. Eu estou falando do Espírito que está dentro de nós, a tendência que existe na gente, queridos, de julgamento e de andar e de olhar as coisas dessa forma. E na verdade, irmãos, muitas vezes nós nos sentimos seguros assim. E nós queremos um Deus que faça da gente escravos. Nós queremos um Deus que nos oprima. Nós queremos um Deus que bota as regras para a gente, bota a rédea na nossa boca e dirige a gente assim tal. Porque nós não entendemos o sentido do amor do Pai. Nós não conseguimos conceber o que Jesus está falando aqui e todas as histórias que Ele contava.
de um pai que ama verdadeiramente. Que bom que você esteve conosco, ouvindo o nosso programa, mas antes de encerrar, eu gostaria de dirigir uma palavra a todos os pastores da nossa cidade, nossos colegas pastores, convidar você para participar conosco das reuniões do Comesc. O Comesc é o Conselho de Pastores Evangélicos de São Carlos. Tem sido momentos muito agradáveis, de muitas bênçãos para as nossas vidas. Esse mês especificamente nós estamos nos reunindo aqui na Assembleia de Deus do Bom Retiro, na quinta-feira às 8 horas da manhã. É um tempo de oração, de palavra, depois tomamos um café juntos. Tem sido um momento muito gostoso, uma comunhão muito agradável. Então eu gostaria de convidar você na próxima quinta-feira, venha estar conosco participando desse tempo muito agradável que é a reunião do Conselho de Pastores aqui da nossa cidade. Deus te abençoe. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome por esse tempo que o Senhor concede estar com os Teus filhos. Pedimos que a Tua bênção alcance a cada um no seu lar, nos negócios, na família, e tudo que os Seus filhos têm colocado às Suas mãos, que a Tua bênção constante esteja sobre eles. Nós assim abençoamos o Teu povo, ó Pai, no nome de Jesus, para Teu louvor. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau!